No artigo 206, ele vai falar dos princípios da educação, a necessidade de oferecer condições iguais para o acesso e permanência na escola. Não basta ter a vaga ou garantir a matrícula na escola municipal, na escola estadual, na creche, no CIEP, aqui. É importante e é preciso de dar condições para que esse aluno frequente normalmente as aulas e se evite, ou pelo menos tente minimizar, um dos problemas mais sérios e crônicos do sistema de ensino brasileiro, que é a evasão escolar. E como estamos falando aqui de igualdade de condições para o acesso e para a permanência da escola, de um lado, as condições de acesso e a matrícula. Agora, do outro lado, é a permanência desse aluno na escola. Pare e pense, quais seriam as formas que eu, como educador, poderia garantir ou fomentar, ou anotar aí agora? Se eu falasse questão de prova, cite pelo menos 3 questões que poderiam favorecer a permanência do aluno na escola. Tempo. Sim, parabéns para aquele que respondeu, por exemplo, que o passe livre é uma condição para a permanência do aluno na escola. Parabéns, por exemplo, para quem disse que a merenda escolar, a oferta da merenda, do café com leite, do leite lá com chocolate, do biscoito, aqui é biscoito, eu não estou falando para São Paulo, então lá na bolacha, durante a parte da manhã ou do almoço na parte da tarde. É falar, inclusive, que os livros didáticos na escola pública, por exemplo, é um meio de garantir a permanência desse aluno na escola. Nós temos aqui 3, poderíamos continuar aqui vários outros momentos que nós poderíamos falar aqui sobre outros aspectos. Uma outra questão, ele vai nos apontar sobre a liberdade de aprender, de ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Esse é um princípio muito importante da Constituição Federal e, sobretudo, do nosso momento em que a gente vive na escola, quer seja ela pública ou ela privada. No momento em que a gente é cerceado a nossa perspectiva de fala, e quantos de vocês aqui não ouviram falar já da escola sem partido ou ideologia de gênero, que eu sou contra, sou a favor? Bom, a escola é um espaço, e aí me critiquem, falem mal, mas eu sou educador, e eu fui forjado na luta, na guerra, na perspectiva de combater a evasão escolar. Eu não sou aí parafraseando muitas brincadeiras do Facebook, do Twitter, do Instagram. Eu não sou educador Nutella, eu sou educador raiz. Portanto, eu acredito numa escola pública de qualidade e para todos. E, sobretudo, que na escola ele é um espaço de construção, desconstrução, de valores, de mitos, de conceitos. Um aluno, uma criança, não chama o outro de macaco, de preto, de viado, de prostituta ou de qualquer outro nome, se ele não aprendeu aquilo em casa ou até mesmo na escola, na hora do intervalo, do recreio. Mas é função nossa, na escola, pensar nesse pluralismo de ideias, de concepções. É pensar que nós vivemos num mundo da diversidade, em que existem diferenças entre nós. E que, portanto, essas diferenças é que nos faz únicos. E respeitar a diferença é entender o outro. Pense nisso, nesse seu papel quanto educador.
nesse seu papel importante que você tem de possibilitar ao aluno uma gestão democrática, uma participação democrática, um envolvimento dele na vida da escola, na vida para além da escola, e assim garantindo um padrão de qualidade. E, por fim, esse mesmo artigo 206, vai nos trazer a perspectiva da gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Está nos falando aí da oferta de ensino, lembrando, igualdade de condições de acesso, e aí nós estamos falando do ingresso na escola pública, por instituições federais, estaduais e municipais. Desculpa se eu me empolguei, mas a Constituição é algo fascinante e eu fico de fato emocionado quando eu percebo que o nosso dia a dia precisa ser pautado por questões mais humanas, mais sociais, que vão nos permitir sermos seres humanos melhores. E para isso, a escola, embora não seja o papel social e para que a escola foi criada, numa concepção mais inovadora, é claro, mas é pensar que na escola a gente tem todo mundo, de todos os lugares, de todos os pensamentos, junto, coexistindo no mesmo lugar. Gente, a escola é um lugar maravilhoso para viver, para ensinar, para aprender, para pesquisar, para divulgar. E se a gente conseguir demonstrar isso para os nossos alunos, que a escola não é apenas 1+1, ou que não é apenas saber ler, escrever, mas é um espaço para pensar. E quem pensa tem uma condição muito melhor. Vamos lá, senão eu vou ficar só no artigo 206. Bom, o outro artigo, logo em seguida, ele vai falar sobre as universidades. E aí eu fiz questão de trazer esse artigo, embora ele esteja na Constituição, não é invenção minha, mas sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo dessa pandemia no Brasil e no mundo, em que percebam que as universidades, elas obedecem um princípio importante, mas elas gozam de autonomia didática, científica, administrativa, financeira e patrimonial. Por isso que ela é pública. Então, você que tem filho, filho, sobrinho, sobrinha, afilhado ou afilhada, como eu tenho e amo de paixão, eu quero que ela tenha acesso a uma educação pública de qualidade e que ela seja formada numa escola, numa universidade pública para todos. Uma educação que deve prescindir de um movimento em que a universidade continue na perspectiva de formação de cidadãos, mas que ela consiga, por exemplo, como aqui o Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, que conseguiu pensar e fazer respiradores. Nossos alunos, cientistas, conseguiram pensar e construir respiradores por cerca de R$1.000. Vocês viram recentemente, nas últimas semanas, nos últimos dias aí, o quanto um respirador está fazendo falta e diferença para colocar pessoas para viver ou continuar a viver. 50, 60, 80, 100 mil reais, quanto aqui os nossos estudantes na universidade pública conseguiram. E sabe de onde está vindo a perspectiva de vacina, de remédio, de máscara, de equipamentos que possam ajudar médicos
a fazer a higienização é na universidade pública. Nas particulares também, porque eu vim também de faculdade particular e sei da vontade, do compromisso que nós, como educadores, precisamos ter, quer estejamos em sistema público ou um sistema privado de ensino. Nós devemos e precisamos ter a mesma convicção, a mesma vontade, a mesma garra para continuar a esse processo.